Pastora, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor Rafael, por esse tempo. Paz, gente, boa noite, tudo bem? Didi, se você quiser me dar um retorno aqui, eu agradeço imenso, Didi. Só se você quiser. Mas, gente, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês hoje. E estamos com a casa cheia, de muitas pessoas que vieram aqui, não somente para prestigiar os nossos alunos, mas também porque você está sedento de ouvir a palavra de Deus. Então, é por isso que você saiu da sua casa, em plena sexta-feira, às 8h30 da noite, para estar aqui. Por quê? Porque você quer ouvir da palavra de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser transformado. É por isso que você está aqui. E nós... Talvez você viu o panfleto falando sobre a Assembleia de Envio. Você perguntou, mas o que é Assembleia? O que é envio? É porque durante todo esse... Nem eles sabem o que é. Eles questionam isso há 1 ano e meio, quando eles viram no calendário. Mas quando a gente fala sobre o envio, nada mais, nada menos que e eu não vou dar spoiler, óbvio, do que o início, porque no banner está falando, o carisma é o quê? O início dos melhores anos da sua vida, sim. E é um período onde você acaba entrando dentro de uma estufa, sabe aquela estufa de árvores, aquelas coisas assim, verdes? Então, é como se você entrasse nessa estufa e aí você vai se enchendo da palavra, se enchendo de Jesus, enchendo-se do Espírito Santo, saindo toda a sua carnalidade, saindo todos os seus preconceitos, saindo de você tudo aquilo que é natural seu, porque uma vez que a palavra de Deus entra dentro de nós, não tem como nós continuarmos da mesma forma, porque o Espírito Santo, pela palavra de Deus, é o que nos transforma. Então, esse tempo que nós vamos falar aqui, e que você vai ver hoje, vai poder participar, é o início, e vocês vão olhar para eles depois, o início está começando só agora. Hoje se encerra, próximo sábado vai se encerrar uma parte. Não, gente, isso é bom, porque quer dizer que você chegou até aqui. Glória a Deus! Yes, conseguimos! Isso é bom. Porque quer dizer o quê? Às vezes a gente está vendo? Às vezes a gente está tão acostumado com aquilo que é bonzinho, que é confortável, com medo do desconhecido. Mas quando você chega nesse lugar, quer dizer que você venceu a sua vontade, que você venceu as diversidades, que você venceu todas as opiniões, as ideias, as distrações que poderiam ter te paralisado. E lembrar que você está aqui hoje, mas muitas pessoas entraram com você e não conseguiram chegar até o fim. E a graça de Jesus foi suficiente na sua vida para que você pudesse chegar nesse dia. Amém? E vamos lá. O título da mensagem que nós vamos falar hoje é essa daqui. Do que adianta? É uma pergunta. Vira para a pessoa do seu lado e fala, do que adianta? Aí você vira para outra, porque a gente não faz acepção de pessoas. Do que adianta? Abra comigo em Mateus 14, 22. E a gente vai pensar um pouquinho aqui. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Mateus 14, a partir do 22. Que diz assim: Logo depois, Jesus ordenou os discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. E naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus.
Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, realmente, o Senhor é o Filho de Deus. Agora você abre comigo rapidinho em Marcos 6, 51. Marcos 6, 51. Marcos 6, 51. 51 e 52. É a mesma passagem. Marcos está relatando o mesmo episódio, a mesma coisa, só que na ótica dele. E algo importante que ele diz aqui: aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou, e os discípulos estavam completamente apavorados. 52. É que a mente deles estava fechada. E eles não tinham entendido o milagre dos pães. Então, quando nós lemos Mateus, falou-se ali que Jesus entrou no barco com Pedro, beleza. Só que aqui em Marcos ele vai ainda longe. Ele falou assim: eles não entenderam o milagre dos pães porque a mente deles estava fechada. Aline, o que tem os pães a ver com isso? Aonde que a gente está vendo o pão? Existe um episódio antes, que era quando Jesus, ele estava com uma multidão. E aí chegou uma altura que essa multidão estava lá há tanto tempo que elas estavam famintos. E aí Jesus fala, os discípulos falam: Senhor, a gente tem que despachar o pessoal logo, porque está ficando tarde e eles estão com fome. E aí Jesus falou para eles: dá comida para eles. Aí eles: mas nós não temos o que dar de comer para eles. Aí ele falou: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Então me dá cá os 5 pães e os 2 peixes. E aí Jesus pegou, apresentou, deu graças, e houve ali o milagre da multiplicação. E não apenas, no momento que ele deu graças e devolveu aos discípulos, os discípulos partilharam com toda aquela gente, não foi o suficiente. Porque não apenas alimentou da multidão, mas também foi capaz de encher 12 cestos. Porque a multiplicação, a bênção do Senhor, a gratidão, ela não apenas alcança o outro, mas alcança a nossa vida também. 12 cestos para os 12, 1 cesto para cada discípulo. E aí depois desse episódio, Jesus falou para os discípulos assim: olha só, vai lá, vai na frente, entrem vocês no barco, enquanto eu fico aqui com os discípulos, enquanto eu fico aqui com a multidão, despedindo a multidão. Vai vocês, que daqui a pouco eu chego. E aí chegou uma altura que os discípulos foram, já estavam no barco, Jesus despediu a multidão e foi fazer o quê? Foi orar, porque Jesus entendia o princípio do relacionamento. Jesus, ele já tinha dado uma direção para os discípulos: vão na frente no barco, que eu encontro vocês. Mas antes de eles estar de volta com os discípulos, havia um encontro que era prioridade na agenda de Jesus, que era o tempo que ele se dedicaria a estar com o Pai. E aí fala que ele despediu o pessoal, foi ter um tempo de oração, e aí depois do tempo de oração, depois do tempo de comunhão com o Pai, ele foi ter com os discípulos. E já era tarde, não dá claramente os horários, 3 às 6 horas da manhã. E ele está andando ali sobre as águas. E aqueles discípulos que estavam com ele foram incapazes de perceber que era o próprio Jesus andando sobre as águas. E aí eles ficam assustados, é um fantasma. E aí Jesus fala, eu imagino Jesus muito sarcástico, irônico. Essa é a minha forma de ler Jesus. Tipo assim, gente, me ajuda, né? Pelo amor, coragem, sou eu. Poxa, para de ser feio. Então essa é a forma que eu leio o versículo. De Jesus assim, me poupe, vocês sabem que sou eu. Coragem, acorda, sou eu. E nesse momento, o que eu quero pontuar com você, uma primeira lição. Que eu estava lendo e pensando em Deus.
E aí ele me trouxe o entendimento de que não adianta ter conhecimento sem aplicabilidade. Vou repetir, não adianta ter conhecimento, não adianta conhecer sem aplicar. Por quê? Porque os discípulos que eram privilegiados, que foram selecionados, escolhidos, que eram esses discípulos que haviam sido desprezados pela sociedade porque eles não atingiram uma expectativa da época, eles foram alcançados por Jesus, escolhidos por Jesus para serem o quê? Os seus seguidores. Esses discípulos caminharam, aprenderam, vivenciaram, comeram com Jesus, tiveram tempo com Ele, vivenciaram dos milagres, começaram a vivenciar o primeiro milagre. Mas mesmo conhecendo e sabendo da história, de todos os ensinamentos, de todos os princípios, de tudo que Jesus era, de tudo que Jesus estava ensinando para eles, mesmo sabendo de tudo isso, na hora que era necessário aplicar, eles não aplicaram. Aline, e o que isso quer dizer? Não adianta você e eu professarmos que somos cristãos. Não adianta eu e você ler a Bíblia. Não adianta eu e você vir aqui à igreja, louvar, adorar e falar que a gente é cristão e que a gente segue Jesus. E não adianta eu e você fazer coisas para Deus e mostrar os frutos da nossa entrega para Deus. Não adianta, do que adianta, se em momentos de adversidade, a fé que eu e você professamos não é manifesta. Porque isso prova, de fato, o quanto conhecemos a Deus e o quanto acreditamos que Deus é. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, mas eles não foram capazes de reconhecer que era Jesus andando sobre as águas. Do que adianta? Do que adianta saber? Do que adianta conhecer? Se você não aplica, se eu não aplico. Do que adianta eu ser? Se quando é momento de manifestar, eu não manifesto. Do que adianta falar? Sendo que palavras sem ações, elas não têm valor nenhum. Do que adianta? E não parando por aí, quando a gente vai lendo, falando sobre essa conversa de Jesus com os discípulos, e olha que aqui a gente tem dois cenários. Jesus aparece e fala para todos eles, olha, coragem, sou eu. De todos, um respondeu. De todos, um foi ousado. E aí Pedro falou assim, se é mesmo, assim, se de fato, se realmente é o Senhor, se for mesmo, me manda aí ter contigo. E aqui é muito interessante, por vários aspectos. Primeiro porque, em primeiro lugar, ele duvida, né? Em primeiro lugar, ele questiona, peraí, se for mesmo, aí você fala, nossa, ele era um incrédulo, nossa, ele duvidou de quem era Jesus. Peraí, eram 12. Eram 12. E apenas Pedro teve a ousadia, mesmo incrédulo, de dizer alguma coisa. E de questionar, se é o Senhor mesmo, me manda ter consigo. Eu preciso entender, e você precisa entender, que a nossa incredulidade, ou a gente pode dizer isso, a nossa incredulidade, ela não pode nos paralisar de viver o que Deus tem para a nossa vida. A minha incredulidade ou a minha falta de visão não pode me colocar em um estado de estagnação. Porque ele poderia não ter falado nada. Mas mesmo em dúvida, mesmo receoso, ele decidiu arriscar. Se é mesmo,
o Senhor me manda ir ter consigo. E Jesus disse, vem, venha. E imediatamente, o que Pedro fez? Ok, se o Senhor está mandando, eu estou indo. Imediatamente, ele corresponde a um chamado de Jesus. Porque não adianta Jesus liberar uma palavra sobre a nossa vida se nós não correspondemos à palavra que foi liberada. Não adianta eu e você ficar pedindo, ai Deus, fala comigo. Que vocês não fazem isso, né? Só eu. Deus, fala comigo, traga clareza. Ai Jesus, eu não estou conseguindo ver. Ai meu Deus, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo me dar discernimento. E blá, blá, blá. Aí o Espírito Santo que está em nós, pulsa em nós clareza. Pulsa em nós discernimento. Traz para nós direção. Aí o que você faz com isso? Do que adianta eu pedir por algo que eu não sou capaz de fazer? Não pede. Porque aqui, Pedro, em dúvida, pediu. Jesus respondeu. E ele não ficou, mas vai que eu caio na água. Não, vai que. Não, mas e se? Não, porque você precisa entender que, né, não é bem assim. Sempre temos a necessidade de justificar coisas para nós não realizarmos. A gente sempre procura justificativas para não fazer aquilo que a gente pediu para Deus dar uma direção, que Ele deu uma direção, mas aí agora que Ele deu uma direção, a gente quer justificar o porquê que a gente não crê muito nessa direção e não está muito disposto a fazer. Pedro tomou aquela direção de Jesus, aquele venha, e andou em direção à palavra de Jesus. E ele estava andando. E ele estava olhando para Jesus e andando, só que teve um momento que o vento ficou mais forte. E a palavra diz que Pedro ele começou a prestar atenção no vento, na movimentação, no barulho que o vento estava fazendo. E imediatamente, quando ele para de olhar para aquele que é a sustentação, ele começa a afundar. Eu e você precisamos entender que as distrações nos impedem de viver em constância. As distrações são um impeditivo de sermos pessoas constantes. Já viu aquelas pessoas que começam uma coisa super empolgada? Nossa, isso é muito legal, não sei o que, vamos fazer igual ginásio, né, gente? Janeiro, dia 1, nossa, esse ano eu vou ser fitness e vamos lá, vamos fazer dieta e tal, vamos pro ginásio, blá, 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 blá. Aí chega fevereiro, chega fevereiro, que você fica, não tá bem legal, porque eu tenho muito trabalho, porque eu tenho muito não sei o quê. Aí você vai deixando isso de lado. Não, é porque eu comecei um curso, eu comecei a fazer carisma, não tenho tempo. Não tenho tempo. E aí você começa a entrar no carisma porque é muito legal, e é muito legal. E aí você começa a fazer, legal. Aí chega uma hora que as aulas são muito pesadas e que você está muito cansado e tem muito livro para ler, e você fica, nossa, no way. Isso não é para mim. Eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho mais idade para isso não é para mim, nada a ver. Não, é porque eu tenho que focar no meu trabalho, porque no final das contas é isso que vai pagar minhas contas. E aí eu e você acabamos nos distraindo com um monte de coisa que aparentemente é prioridade, mas nada mais é do que paralisadores do teu milagre, do meu milagre. Enquanto eu e você andamos olhando para Jesus, fixos no venha de Jesus, enquanto você está caminhando no venha de Jesus, você não vai cair, você não vai se perder, você não vai afundar. Você não vai. Porque quando eu caminho na palavra, Ele me dá a sustentabilidade necessária para eu chegar até o final. Entenda. É importante entender isso. Porque Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. A palavra sustentou, a palavra o guardou. Quando eu saio da palavra, eu afundo, porque eu não tenho a sustentação necessária para me manter lá.
Mas imediatamente ele reconheceu, porque também você pode até de vez em quando dar uma avacalhada e cair. Só que aí você precisa acordar e levantar e perceber, peraí, eu saí do foco, eu preciso voltar, porque aquilo que me sustenta é Jesus, eu preciso voltar para a palavra. E no momento que você acorda realmente, eu estava avacalhando, eu estava distraído demais, eu estava perdendo o foco, eu estava perdendo meu propósito, eu estava perdendo minha missão. Jesus, me ajuda. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, me ajuda. Imediatamente, quando eu e você reconhecemos, imediatamente, quando eu e você nos arrependemos, Ele vem ao nosso socorro e nos levanta de volta ao estado que eu e você nunca deveríamos ter saído. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Por quê? Porque Jesus é o maior interessado da gente dar certo. Por quê? Porque eu e você somos co-participantes da missão de Jesus, da missão de Deus. Então Pedro se levanta, Jesus pega ele, vamos lá, e ele não apenas, e é muito legal pensar isso, porque eu pensaria que Pedro afundando, ele ficaria com medo, e aí Jesus pegaria ele no colo, e eles voltariam para o barco, na minha cabeça. E aí quando eu fui ver, na leitura, fala que Jesus levantou o Pedro, e os dois juntos foram caminhando até o barco. Quando eu reconheço, quando eu me arrependo, quando eu me posiciono lado a lado, junto com Jesus, eu caminho juntamente com Ele no propósito, de volta ao propósito. E aí eles voltam juntos até o barco, entra lá. E o que acontece? Todo mundo seguro? Todo mundo bem? Sim e não. Porque aquilo que poderia ter sido uma experiência para todos, foi apenas para um que aparentemente era incrédulo demais, mas que foi ousado o suficiente para arriscar e sair de um barco. E os demais continuaram no mesmo lugar, apenas assistindo, porque tem gente que prefere ser espectador do que participante. Do que adianta? Do que adianta você falar, eu falar que eu quero literalmente viver tudo aquilo que Deus tem para mim e eu não tomar uma ação correspondente a isso? Ah, mas é porque é muito difícil. Realmente, mundo encantado do evangelho cor-de-rosa não existe. E ele já falou, se você não sabe, vou te explicar. Jesus disse, olha só, vocês vão passar por dificuldade, fato. Vocês vão ter aflições, fato, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, vocês vão passar por tudo isso, mas tá tudo certo, vai dar tudo certo. O final é garantido porque eu já venci. E sim, a caminhada ela pode aparentemente ser difícil, ela é, porque ele falou, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Mas é um sacrifício hoje que tem um peso de glória eterna. Não tem nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Os sacrifícios que aparentemente nós achamos que são vivenciados hoje, eles nada mais são do que lições e aprendizados e estratégias divinas para gerar em você e em mim maturidade para vivermos o propósito de Deus. Você hoje pode não entender, pode doer, pode ser difícil, mas tome isso como uma lição, tome isso como parte do processo para que eu e você possamos viver o propósito pleno de Deus. Escolha corresponder com o chamado de Jesus. Eu e você, nessa noite, temos uma escolha. A primeira escolha que eu e você temos é de continuarmos do jeito que a gente está. Fazendo as coisas da forma como nós estamos fazendo. Lidando com o evangelho, brincando do jeito que muitas das vezes eu e você brincamos. E negligenciando a missão que Jesus nos chamou. Essa é uma escolha. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso. Ou, Jesus nos convida a nos posicionarmos, a nos arrependermos e a levarmos a sério cada
palavra que Ele tem liberado sobre a nossa vida. A levarmos a sério a missão a qual eu e você somos coparticipantes. A escolha é sua, a escolha é minha. Só que tome decisões a qual lá na frente você não vai olhar e vai dizer: poxa, Deus não me ama porque fez na vida do coleguinha e não fez na minha. Deus, Ele ama os seus filhos. Deus, Ele não tem filhos preferidos, mas Jesus, Ele faz acepções de atitudes. Ele não faz acepções de filhos, mas Ele separa atitudes, porque tem filhos que querem simplesmente viver da forma como querem, fazer o que querem e tá tudo bem. Mas tem filhos que querem de fato ser orgulho para o seu pai. E uma vez que você dá orgulho para o seu pai, com certeza o seu pai vai ter o prazer de retribuir e de cuidar de você e de fazer com que você seja cada dia mais um destaque para a glória dele. Eu te convido nesse momento a ficar de pé no seu lugar. E o pessoal do louvor pode subir, por favor. E eu queria que você olhasse para dentro de você e pensasse aonde é que você está hoje. Talvez você tenha muito conhecimento. Talvez você sabe a Bíblia de cor e salteado. Você é crente, nascido no berço evangélico. Você já está, tipo assim, super crentão. Só que você sabe tanto, mas infelizmente você não tem aplicado todo o conhecimento que você tem. Você tem conhecimento, mas você não é uma pessoa sábia. Porque a sabedoria nada mais é do que a aplicação do conhecimento adquirido. E talvez essa é uma noite que eu e você precisamos olhar para dentro de nós. E permitirmos com que o Espírito Santo nos constranja a um tamanho ponto a qual eu e você vamos sair dessa reunião hoje com uma nova visão, com um novo coração e com novos objetivos. Qual é o nosso objetivo? É de fato vivermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, da forma certa, com a motivação certa, com a visão certa, sendo sustentados pela palavra. Lembrando, é a palavra quem te dá sustentabilidade. Enquanto nós adoramos com essa canção, eu gostaria de te convidar a orar. Não canta não, deixa que eles cantem. Mas tire esses minutinhos para você olhar para dentro de você. Ore a Deus. Se derrame perante o Senhor. Fale com as suas palavras. Seja honesto, seja transparente, seja verdadeiro. Não se preocupe com a pessoa que está aí do seu lado. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Ore a Ele, abre o seu coração para Jesus nessa noite. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui. Essa noite você está aqui e você tem estado afastado dos caminhos do Senhor. Talvez durante um tempo você foi um cristão que vivia para Jesus e que estava com Jesus e que tinha muita sede de Deus, mas por algum motivo, por alguma questão, você se esfriou, você se enfraqueceu e você se afastou do Senhor.
que essa é a noite que o Senhor está te chamando. Ele está dizendo: venha, venha, filho. Com todo mundo com o olho fechado, se você gostaria de receber de volta Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse sua mão assim comigo. Lembre-se, Jesus, ele está te dando uma palavra, mas eu e você precisamos corresponder com essa palavra. Então, se você deseja receber Jesus nessa noite, você estava afastado e de férias, e aí você quer voltar para Jesus nessa noite, levante a sua mão bem alto, porque eu quero ver você. Sem vergonha, sem nenhum constrangimento. Mas talvez você nunca recebeu Jesus. Talvez você nunca viveu para Jesus. E aí você quer essa vida nova, você quer viver com um propósito, você quer viver com uma missão. Talvez você nunca recebeu Jesus no seu coração, mas você deseja receber Jesus hoje. Essa é a sua noite. Esse é o dia que Ele marcou. E Ele está dizendo para você: venha. Se você nunca recebeu Jesus e gostaria de receber Jesus nessa noite, levante a sua mão assim comigo, que eu quero ver você. Sem nenhum constrangimento, sem nenhum constrangimento. Glória a Deus. Agora, você vai corresponder o chamado de Jesus de uma forma prática. Da mesma forma como Pedro saiu do barco, ele ouviu o venha e ele saiu do barco. Eu quero te convidar agora a sair do seu barco e vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. E os nossos irmãos da consolidação que viram, os nossos irmãos que aceitaram Jesus, podem vir. Se tem pessoas do lado que você viu, que levantou a mão, venha com ela, para ela não ficar com vergonha, para ela não ficar constrangida. Eu vi algumas mãozinhas. Sem nenhum constrangimento, você pode vir cá à frente. Sem nenhum constrangimento. Jesus te diz: venha, saia do barco. Venha, venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém que gostaria? Não precisa ficar com vergonha. Talvez você fale: sei não, tô meio sem graça. Eu quero te convidar, venha. Tenha esse passo de ousadia. Não pense no que as pessoas vão falar, não pense no que as pessoas vão olhar. Tipo assim, só vem e é isso daí. Se não há mais ninguém, eu gostaria de orar juntamente com vocês. Se você puder vir cá mais à frente, por favor. Seu nome é? Juan e o Samuel. E nós, como igreja, nós vamos orar agora pelo Samuel e pelo Juan, que literalmente saíram do barco deles hoje e vão andar agora sobre o propósito, sobre a palavra do Senhor. E eu queria que você repetisse comigo uma oração, tá bem? Dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Faça da minha vida uma nova vida. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente para o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aqui é assim. Aqui na nossa igreja a gente é muito animado, a gente é muito família. E eu vou contar até 3. E quando eu contar 3, você vai virar, beleza? Mas não vira antes, não vira antes. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo
né? Glória a Deus. Amém. Você recebeu essa palavra? Você vai fazer diferente. Eu vou fazer diferente a partir de agora. Não é amanhã. A mudança começa agora, porque a palavra já entrou no seu coração. Amém? E nesse momento, eu gostaria de chamar o pastor João cá à frente, que é o nosso pastor. Deixa eu apanhar meu telefone aqui. E eu queria convidar todos os carismáticos da primeira turma a vocês virem cá à frente e vocês vão ajoelhar de forma organizada. Aqui, ó, nessa frente, cada um de vocês vão ajoelhar. Pode fazer 2 filas. Pode vir, gente, pode vir, bonitinhos. Não precisem ficar com medo. Não, virado pro altar, virado pro altar. Virem pra mim, espalha. Eu sei que vocês não sabem nada ainda, mas vai dar certo. Isso, vem, vai indo. Não, vai, fica de pé, isso, vem pra cá. Aí pode ajoelhar a primeira leva. Ok, aí tem uma segunda fila que dá pra ser feita. Muito bem. Vem mais pra cá, Hugo, dá pra ir mais pra lá. Dá pra ir até a parede, por favor. Isso, ó, tem lugar aqui. Isso, vai mais pra lá. O Felipe, cabe. Dá pra fazer uma terceira fila. Mary, vem um pouquinho mais pra frente. Isso, ajoelhando, que lindo. E eu quero deixar pra vocês as palavras. Perdão, gente. Perdão, vocês aí podem se assentar. Desculpa, eu tô muito emocionada. E vocês vão ficar aí orando por um tempo, brincadeira. Porque tem um vídeo antes disso. Eu esqueci, desculpa, gente. É a primeira formatura que eu faço. A primeira. Pera aí, rapidinho. O som tá liberado aí, gente? Desse ano de 2023. E agora fazendo parte do envio. Volta de novo, por favor, do início. Olá, queridos do nosso Carisma Lisboa. Aqui é o pastor Gustavo Poubel. Eu tive o prazer de estar com vocês no primeiro semestre desse ano de 2023. E agora fazendo parte do envio de vocês. Queridos, vocês são privilegiados pelo tempo em que vocês vivem. E agora estão expostos ainda mais à palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Quero que você lembre de 3 conselhos. O primeiro, se inspire na história de homens e mulheres de Deus, mas deseje em Deus ter a sua própria história. O segundo conselho que eu quero te dar, e fez muita diferença na minha vida vivê-lo, é que no reino de Deus ninguém tem a sua própria história, se não fizer parte da história da vida de outro também. Mas saiba que tudo aquilo que você viveu no treinamento não é o topo, é a base, a plataforma do seu envio, porque aquilo que Deus já fez ou está fazendo é prenúncio do que Ele fará em você e através de você. Por isso, parabéns, Carisma Lisboa, parabéns por essa linda formatura. Deus abençoe, sejam enviados para o melhor de Deus. Olá, Carisma Lisboa! Você achou que eu não estaria aqui nesse momento tão especial? Vocês estão se formando e nesse tempo, como nós chamamos aqui, é o estourar da bolha. Quer dizer, vocês estarão sendo enviados para aquilo que é o propósito de vocês. O carisma não é um fim, o carisma é um começo. Aquilo que Deus determinou que vocês seriam e fariam. Eu tenho certeza que nesses 2 anos vocês foram avivados, empoderados, foram chacoalhados pelo Espírito Santo. Eu tenho mais do que convicção de que assim como foi comigo também, Deus imprimiu novos sonhos, novos caminhos, novos destinos foram destravados. Eu tenho uma palavra para vocês, Provérbios 4, do 20 ao 22. A palavra de Deus vai dizer: filho meu, atenta para as minhas palavras, guarde-as no mais profundo do seu coração. Não as perca de vista, porque são vida para quem as encontra e remédio para todo o seu ser. Que vocês nesse tempo, onde forem enviados, onde caminharem pela terra, que vocês levem essa palavra, que é remédio para todo ser. Que vocês sejam um bálsamo de cura, que Deus os envie para falar com pessoas, para chegar até pessoas, para curar pessoas. Que a palavra seja o seu guia, que a palavra seja o seu chão, que a palavra seja a luz para iluminar o seu caminho. Eu tenho certeza e plena convicção de que vocês serão enviados para o tempo oportuno, onde serão plantados
levantados, chacoalhados e frutificarão no tempo certo para alimentar as nações. Eu tenho o privilégio de ter passado aqui no meio desse caminhar de vocês, nesses anos que vocês pararam para ouvir a voz de Deus e se especializaram. Eu tenho certeza que Deus não vai desprezar esse tempo de ensino. Vão e deem frutos. Deus abençoe vocês. Olá, queridos alunos do Seminário Teológico Carisma de Lisboa, em especial aos formandos de 2023. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Eu que pude estar com vocês, ministrando a aula de dons ministeriais, como eu fui abençoado por essa atmosfera que vocês criaram, onde a presença de Deus foi derramada tão intensamente, e acredito ao longo desses 2 anos, vocês puderam experimentar e aprender muito mais a respeito do nosso Deus. E hoje é um dia especial, onde nós vamos enviar cada um de vocês, para que vocês possam cumprir o ID do Senhor, para que vocês possam ver que os campos, eles já estão brancos, e que possam também aprender a servir a igreja, em especial aqui na Europa, porque nós estamos aqui. E o Brasil tem uma promessa que é ser celeiro das nações. E nós estamos aqui cumprindo essa promessa, e que grande responsabilidade. E hoje eu quero enviar cada um de vocês. Assim como eu disse na sala de aula, eu creio que alguns não ficarão em Portugal. Então quero liberar vocês para que vocês possam ir às outras nações na Europa. Alguns permanecerão na Europa. Então quero liberar vocês e enviar vocês para que vocês sirvam a igreja que está em Portugal, sendo ela brasileira, ministrada, dirigida por brasileiros ou até mesmo por portugueses. Alguns, Deus trouxe no meu coração, vão voltar para o Brasil, porque precisam ainda fechar um ciclo lá. Mas não fique triste, não deixe isso entristecer seu coração. Eu quero agora enviar cada um de vocês, para que vocês possam cumprir o chamado de Deus na vida de cada um. E ainda quero ter a graça e a oportunidade de poder ouvir sobre vocês e poder me encontrar com vocês. Deus os abençoe nesse novo momento ministerial que vocês vão viver a partir de agora. Não se esqueçam daquilo que foi colocado dentro de vocês. Vocês têm uma responsabilidade com isso também. Deus abençoe. Até a próxima. Olá, alunos do Carisma Lisboa. Estou feliz demais por ver e por saber que vocês estão chegando nesse momento tão precioso do final de curso, tão próximos da formatura, que vocês estão aí na assembleia de envio de vocês. E eu queria compartilhar uma mensagem que foi a mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos na assembleia de envio deles. Em Mateus 28, a partir do verso 18, Jesus disse para os seus discípulos: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu falo que essa é a mensagem de Jesus para os discípulos na Assembleia de Envio, porque ele fala isso quando ele já tinha chegado no final do treinamento. Ele passa 3 anos treinando os discípulos, enchendo eles com a palavra, ensinando os princípios do reino. E quando ele vai se despedir deles antes de subir aos céus, ele diz: Ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que nada do que eles aprenderam era só para eles, que eles deviam compartilhar, ensinar tudo que eles receberam. Eu espero que você tenha prestado atenção nas aulas, eu espero que você tenha anotado tudo, eu espero que você tenha guardado no coração, porque nada do que Deus deu é para você guardar para você. Tudo que Deus deu é para você transmitir para os seus discípulos e para todas as nações. Vão, preguem o Evangelho, façam discípulos, ensinem tudo que Deus colocou no coração de vocês. Essa é a minha oração pela sua vida, em nome de Jesus. Olá, queridos amigos e irmãos do Carisma Lisboa. É uma alegria tão grande poder estar aqui para juntos podermos celebrar essa vitória tão maravilhosa. Eu quero deixar para vocês Hebreus 12:2, que fala de nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo,
aquele que não fez caso da vergonha e do sofrimento que passaria, mas que suportou todas as coisas e está assentado à direita de Deus. Que nós possamos tê-lo sempre como nosso exemplo maior, como nosso Senhor, aquele que nos sustenta, que nos motiva, que nos faz ir adiante. Que nós possamos gastar a nossa vida para proclamar o santo nome do Senhor Jesus e a sua tão grande salvação. Que Deus os abençoe poderosamente. Grande abraço. Olá, meus irmãos carismáticos. Aqui é o pastor Mateus Montemor, passando para parabenizá-los pela conclusão deste tempo tão precioso no nosso seminário teológico Carisma aqui em Lisboa. Tempo de muito aprendizado, crescimento e transformação nas nossas vidas. Quero reforçar que foi o primeiro passo ou o primeiro degrau de uma jornada ministerial. Agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que receberam nesse tempo. Hora de aplicar todo o conhecimento adquirido em prol do reino de Deus e no ministério local e também na igreja onde nós pertencemos. E também encorajá-los a continuar a conhecer a palavra de Deus e serem cheios do Espírito Santo. E em breve, vê-los na nossa escola de mestre e em outras formações ministeriais. Então, parabéns a todos e que Deus vos abençoe sempre. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar de uma forma especial hoje os formandos da turma 1 do Carisma Lisboa. Que privilégio foi para mim e para minha esposa poder também ministrar ao coração de vocês e fazer parte desse momento de tanta alegria, de confirmação do Senhor, de realização de propósitos, de vitória, de celebração. Quero usar duas palavras para expressar aquilo que eu vi através da vida de vocês: fidelidade e intensidade. Fidelidade ao propósito, ao chamado, sendo resilientes, sendo corajosos, obedientes, e intensidade para poder viver tudo aquilo que o Senhor preparou para vocês nesse tempo. Eu e a Valéria agradecemos o tempo de convivência, de comunhão, de relacionamento com vocês, ao qual nós fomos marcados. E deixamos aqui um abraço, deixamos um beijo para cada um de vocês e verdadeiramente parabéns. Vocês hoje podem separar para celebrar e lembrarem que o Espírito Santo estará com vocês em toda essa caminhada, em toda essa jornada, onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês. Um abraço, um beijo muito grande, parabéns mais uma vez. Amém. Será que você, igreja, pode ficar de pé? Esse é o momento a qual nós vamos enviá-los e não poderia ter melhor pessoa para enviar todos vocês para esse novo momento, né, da vida de vocês, que o nosso pastor João, que acreditou na visão, que acreditou naquilo que nós carregamos como seminário, sendo o seminário da Palavra do Espírito, e abriu as portas de Lagoinha, Lisboa, para nos receber. Então, eu quero deixar minha gratidão, desde o pastor Leonardo Capuchin, nosso diretor global, por ter nos recebido como escola, para que a gente pudesse impactar vidas e essas vidas impactar outras vidas. Então, nesse momento, o pastor vai orar e você, como igreja, também levante as suas mãos, e os pastores que estão aqui, nós vamos orar por cada um deles, declarando para que eles possam viver o propósito pleno de Deus. Amém? Eu, antes de orar, tenho que falar, gente. Enquanto nós estávamos ouvindo ali os vídeos, né? É nítido ver o rostinho de cada um deles, o chamado impresso na alma, no coração, na intensidade. E é exatamente isso. Eu tive a oportunidade de ministrar para vocês também. Isso é só o início de um começo ferramentado para que vocês possam cumprir a grande comissão.
a mesma comissão que Ele deu aos discípulos. E participar desse tempo com vocês, talvez, para muitos, é mais um momento. Mas para mim tem um significado muito grande. Talvez você não tenha noção disso. Talvez você não tenha noção disso. Uma das maiores lutas que eu sempre tive comigo mesmo foi realizar um trabalho com pessoas que já chegaram prontas. É muito fácil. Agora, o que eu, como pastor, vou deixar para a próxima geração, para o próximo que vai chegar, para as próximas igrejas que irão abrir, o que eu vou plantar? E hoje eu posso dizer que eu plantei. Hoje eu posso dizer que eu lancei sementes. E essas sementes, elas foram destinadas por Jesus, não por mim. Ele disse, estando em Jerusalém, Ele disse, o vosso chamado não é só Jerusalém, não é só Lisboa, não é só Samaria, Portugal, não é só Judeia, Europa, mas é para os confins da terra. Existem alguns aqui que o Senhor chamou para ficar aqui do nosso lado, plantando igreja por essa Lisboa fora. Outros Deus chamou para plantarmos igreja a nível nacional. Outros Deus chamou a nível europeu. E outros nós daqui um dia teremos que estender aqui uma bandeira e enviá-los para outro país. Mas isso é o Senhor que sabe. É a partir de uma convicção. Quando eu olho para cada rostinho, eu não consigo enxergar o rosto de vocês, mas eu consigo enxergar a missão que Deus colocou nas nossas mãos. E eu quero vos dizer algo muito importante, repetir aquilo que a Bíblia diz. Não se preocupe. O mais importante é ser chamado, porque a capacitação vem dele. Porque ele não chama capacitados, mas ele capacita os chamados. E foi isso que vocês se dispuseram a avançar, a aprender, a recolher ferramentas para que vocês pudessem ser obreiros que manuseiam bem a palavra da verdade, que têm uma convicção clara, que têm um objetivo claro de fazer Jesus sorrir. A nossa única missão, e uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, não tenha outra preocupação, seja como evangelista, seja como pastor, seja como mestre, seja como apóstolo, seja o chamado como missionário, seja o que Deus te chamou. A sua única missão é fazer Jesus sorrir. A sua única missão é alegrar o coração de Deus através daquilo que você tem. Então nesta noite, eu vou ter a oportunidade de abraçar cada um de vocês. Eu também quero tirar uma foto hoje com cada um de vocês, então não vão embora. Porque eu quero ter essa recordação. Vocês não fazem parte só do carisma, vocês fazem parte da primeira turma do carisma. Isso tem todo o significado. Só eu e a Aline sabemos o quanto isso é fruto de oração, de planejamento, de intencionalidade. E nós não poderíamos deixar de ter esse tempo tão especial. Eu não sei, porque o nosso seminário é um seminário, interdenominacional. Eu não sei se os pastores que representam os outros alunos que estão aqui na frente estão aqui presente. Existe algum pastor que está presente aqui? Eu gostaria que viesse para orar comigo. Você tem o mesmo privilégio que eu tenho. Os pastores vieram? Vieram os pastores? Não? Não, ok. Então, eu vou fazer por todos. Eu gostaria que você estendesse a sua mão e que você orasse por esses alunos também. Senhor, neste momento, Pai, como igreja do Senhor, nós queremos primeiramente, Pai, declarar a nossa gratidão, a nossa honra, o nosso privilégio, Pai, de poder estar à frente de um grupo, meu Deus, que um dia disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Este grupo, Pai, que disse: envia-me, Senhor. Eles sabiam o que estavam pedindo, eles sabiam a intencionalidade da sua vocação, do seu objetivo.
esses homens e mulheres que estão aqui diante do altar do Senhor, um dia o Senhor falou cara a cara com cada um deles, Pai. E eles entenderam de uma forma clara e objetiva que não era eu que estava falando, não era outra pessoa senão o Senhor que estava chamando. Vem, meu filho, vem, entra nessa seara, participa dessa seara, porque você é frutífero, você é um homem, é uma mulher cheio de dons, cheio de talentos, e eu vou te usar para mudar a história do seu ambiente. Eu vou te chamar para mudar a história da sua casa. Eu vou te chamar para mudar a história da sua família. Eu vou te chamar para mudar a história do seu bairro, da sua cidade, do seu país e de todos os continentes da terra. Senhor, nesta noite, Pai, tão especial, nessa noite ímpar, Pai, eu envio um por um rumo ao plano e ao propósito que o Senhor estabeleceu para a vida deles, Pai. A partir de hoje, meu Deus, conta com eles, conta com os seus dons, conta com os seus talentos, e que seja, meu Deus, declarado um vinho novo sobre a vida deles, uma atitude nova sobre a vida deles, uma atitude, meu Deus, que faça o Senhor sorrir, que eles possam, meu Deus, se alegrar, que eles possam, meu Deus, avançar, que eles possam, meu Deus, romper rumo aos planos e aos propósitos que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Eu abençoo a sua saúde física, eu abençoo, Pai, a sua saúde emocional, eu abençoo, Pai, a sua saúde espiritual, e declaramos, meu Deus, terra fértil, declaramos, meu Deus, sementes novas, declaramos, meu Deus, um tempo novo, declaramos um tempo diferenciado, e declaramos, meu Deus, uma unção nova. Vá, meus filhos, e deem frutos. Vá, meus filhos, e deem frutos para onde o Senhor vos enviar, para onde o Senhor vos chamar. Receba, seja e faça o Senhor sorrir sempre. Nós enviamos, Pai, a primeira turma do Seminário Teológico Carisma para o campo, Senhor. Usa eles, através deles, para aquilo que o Senhor precisar. E nós, como igreja, estaremos aqui para respaldá-los, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Vamos celebrar! E Ele nos tempo de festa para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses alunos? Glória a Deus. Uhul! Falta pouco, gente. Glória a Deus. Cadê a turma 2 aqui que vai formar em dezembro? Dezembro, vocês estão aqui. E, gente, você que ainda não é um carismático, eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda vai falar com você para que você possa ser despertado para esse novo tempo. Então, eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo conduza o seu coração, para que em agosto você venha fazer parte do início dos melhores anos da sua vida. E vocês, para vocês, alunos da primeira turma, vocês não podem ir embora, porque nós preparamos uma pequena surpresinha para vocês. Então, no final aqui, vocês vão tirar foto com o pastor João, mas você não pode ir embora. Eu espero vocês naquela salinha 3, 4. Na sala 4, não entra ainda não, mas fica ali que eu quero conduzir vocês para o nosso tempo, tá bom? Então é isso. Gente, vão em paz, que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar o seu final de semana. Não se esqueça que domingo nós temos culto às 10 e às 19 horas. E domingo de manhã é ceia. Então venha para que juntos possamos cear ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e nos vemos no domingo. Deus abençoe.
para você, que alegria ter você aqui, que culto maravilhoso. Eu tenho certeza que você teve a mesma presença que nós vivenciamos aqui. Queremos ver você no próximo Legacy. Está dando bobeira, já deveria estar aqui mais vezes. Mas venha presencialmente. Mas se você não puder, nós esperamos você aqui no Legacy Online. Deus te abençoe. Eu não consigo merecer. Ele já venceu.